Olá, eu sou o Walter do canal Renda Real. Tudo bem? Antes de entrar no tema tão polêmico, que é a tributação dos nossos queridos dividendos e rendimentos dos fundos imobiliários, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação do canal Renda Real, onde eu tenho já postado vários vídeos informativos sobre investimentos, renda e impostos. São tantos assuntos e de utilidade pública. E ainda convido a todos a fazer uma inscrição, se você já não for inscrito, no canal Renda Real. Bem, se você está também começando uma carteira de ativos na Bolsa de Valores, com expectativa de renda, ou também se você já está usufruindo de uma renda passiva, você precisa então se dedicar alguns minutinhos a esse tema. Vamos lá? O tema polêmico é tributação de dividendos e rendimentos de FIIs, aqueles rendimentos mensais. 15% é a proposta do governo. E aí, você concorda? Vamos se localizar então. A princípio, o nosso senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega no Congresso, no dia 25/6, uma apresentação da reforma tributária. Era esperado, o governo atual tinha uma reforma tributária pendente e nela tem inclusa a proposta de tributação dos rendimentos de fundos imobiliários e dividendos de ações. Mas antes disso, o chamariz de aceitação popular é o aumento da isenção do imposto de renda pessoa física, que atualmente é R$ 1.900, sendo que a proposta dessa isenção é aumentar para R$ 2.500, ou seja, pessoas com salário atual de R$ 1.900, que são isentas do IR, passariam então a ter a isenção R$ 2.500, o que é bom, porém a gente sabe que a proposta inicial do governo, na época de campanha, era um aumento dessa isenção para R$ 5.000, mas essa isenção até R$ 2.500 já beneficia 16,3 milhões de contribuintes, dos 31 milhões que apresentam a declaração de imposto de renda. E relembrando, como é atualmente, a taxa começa em 7,5% e a proposta será manter o 7,5%, só que a partir de 2.500. A segunda faixa, que tributa em 15%, continua em 15%, né? Porém aumenta o valor. Depois a terceira faixa, que já pula para 22,5%, também aumenta o valor. E acima dos 4.400, agora com 27,5%, seria acima de 5.300. Em relação à renda fixa, os CRIs, que têm muita relação com os fundos imobiliários, eram isentos, permanecem isentos. Os CRAs também, LCIs, sem alterações, LCAs da mesma forma. Em relação aos fundos de investimento em geral, o seu rendimento segue uma tabela regressiva atualmente e na proposta será uma alíquota única. Fundos de renda fixa segue a tabela de 22,5%, baixando até 15%, normalmente em 2 anos, passa a ser 15%. Fundo multimercado, a mesma coisa, fundo de ações também, e os investidores qualificados, que têm fundo de investimentos em participações, eram isentos, agora 15% também. Teremos também uma grande mudança na venda dos ativos. Antes de mais nada, precisamos entender como é atualmente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre emissão de DARF, onde eu explico como funcionam essas alíquotas, que são atualmente diferentes, dependendo da operação, se é comum ou day trade. E independente de operação, fundos imobiliários é 20% sobre o lucro na venda. E principalmente, até R$ 20.000 em vendas, o lucro é isento
para ações. Isso dentro de um mês. Ok, o que será mudado então? Então, operações comuns e day trade, a alíquota sobre o lucro nessas operações, em day trade, como vimos, atual 20%, reduziria na proposta para uma alíquota de 15%. As operações comuns, venda de ações, por exemplo, atualmente é 15%, permanece. E a outra alteração, lucro de vendas com FIIs, que hoje é 20%, seria também 15%. Gostei, uma melhoria em relação à taxação do lucro com vendas. E sobre a compensação de prejuízo? Essa ficaria unificado. Eu poderia aqui, por exemplo, compensar prejuízo em day trade e um eventual lucro com ações ou com venda de FIIs, por exemplo. E eu entendo que até mesmo um prejuízo, por exemplo, que eu venho arrastando já de tempos anteriores em day trade, eu poderia sim compensar no lucro de vendas com ações e FIIs, diminuindo ou zerando o pagamento de DARF. E a outra novidade é que seria apurado trimestralmente. Vamos ver um exemplo de vendas. Em abril, eu tenho um lucro de 2.000. Não importa mais, então, se é ações, day trade ou FIIs. Regra atual, eu tenho que, em maio, pagar 15% desses 2.000. Porém, em maio, eu tive um prejuízo de 3.000. Pela proposta, eu ainda estou no trimestre. Então, eu tenho que fechar o terceiro mês. Em junho, digamos que eu tive um lucro de 1.000. Como eu preciso compensar esse prejuízo nos 3 meses, a minha DARF trimestral seria 0. Ok, mas e aquela isenção das vendas com ações? Até 20.000, o lucro é isento. Ok, sabemos que atualmente isso está dentro de um mês. E agora, como seria? Trimestral? Isso ainda não está claro. Será que os 20.000 seria dividido em 3? Seria em torno de 6.600 por mês? Que ficaria mais apertado, né? Ou seria os 20.000 por mês, totalizando 60.000 no trimestre? Sobre esse ponto, eu não encontrei nada que fique claro no detalhe qual vai ser o método para ser utilizado. Ok, até aqui tá interessante, mas a isenção de 2.500 que vimos lá no começo e as alterações então nas operações de vendas de ativos que acabamos de ver, como será compensado a perda de arrecadação do governo? Será que eles vão diminuir os gastos? Afinal, o governo tem um potencial enorme de redução de gastos naquela máquina pública. Ao meu ver, a melhor saída. Mas a realidade é que os nossos JCP, juros sobre capital próprio, de ações, atualmente ela já é taxada a 15%. A partir da aprovação da proposta, não tem mais. O investidor em ações não terá mais o queridinho juros sobre capital próprio. Ok, e os dividendos das ações de empresas? Como sabemos, ele é parte dos lucros, que a empresa define no seu estatuto, a porcentagem que é o payout. Atualmente ele é isento e, a partir da aprovação da reforma tributária, 20%. Pois é, e não para por aí. Os nossos queridinhos fundos de investimento imobiliário, o seu rendimento, que a grande maioria dos fundos, ele paga mensal, que é um grande incentivo para o investidor iniciante aplicar numa cota e no mês seguinte já receber como se fosse um aluguel dessa cota. E essa cota é isento atualmente. Mas, a partir da aprovação da proposta, será taxado em 15%. Para ficar mais claro, uma cota de R$100
digamos, um rendimento de R$1, que é 1% para simplificar, o rendimento passa a ser 85 centavos. Ou seja, para eu manter o mesmo retorno sobre esse investimento e para eu manter um rendimento de 1%, eu teria que comprar uma cota a R$ 85. E quais os impactos para o investidor? Bem, se for um investidor de curto prazo, que costuma girar mais a carteira, tem uma incidência de IR menor. Será que esse giro de ativos com uma metodologia é interessante? Fica a questão. E se for interessante, para quem? O acionista? O governo? A corretora? E essas alterações? Parte já estava precificada e precisaria ter uma queda proporcional nas cotas? Agora, os FIIs, eles vão sofrer mais com a tributação ou com a inflação? Essa taxação não é bem aceita pelos investidores de longo prazo. Então, e esse ano? Será que haveria uma corrida para a compra de FIIs? A taxação seria mais nas compras de 2022? Precisamos rever as estratégias dependendo do objetivo e método? Uma das respostas seria a diversificação. Eu não pretendo encerrar o tema aqui, ainda são propostas, somente foi apresentado a reforma, tem que ser discutido, aprovado na Câmara dos Deputados, Senado e depois sancionado pelo presidente. Ou seja, ainda passa muita água nesse rio. Bem, meus amigos, não se esqueçam, compartilhem esse vídeo. O objetivo é esclarecer e se informar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.